Irmãos, vamos ler a palavra que o Senhor nos traz adiante, passagem bastante conhecida, no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. 1 Samuel, capítulo 3. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi-se e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi-se a Eli. Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo, pelo que ele disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque eu já lhes fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta de manjares. Até aqui. Palavra que o Senhor nos trouxe adiante nesta tarde, a mocidade, as crianças. Quase todos nós sabemos a história de Samuel. Existia uma mulher, serva de Deus, que não tinha filhos e não conseguia gerar, quer dizer, não conseguia ficar gestante, não é assim? Às vezes tem menino, menina, às vezes é sozinho, tem um irmãozinho. De repente a mamãe começa a crescer a barriga, fala: olha, vai nascer um irmãozinho, vai nascer uma irmãzinha aqui. Mas a mamãe de Samuel não tinha, não nascia, não gerava. E ela foi aos pés do Senhor, quer dizer, foi até o lugar onde se buscava a Deus. E orou, de tal maneira ela orou, que o sacerdote, o ancião que cuidava ali daquele lugar, ele achou que ela estava embriagada, que ela tinha bebido alguma coisa diferente, não é? Falou: mulher, aparta-te de ti o teu vinho. Mas Ana, uma serva de Deus, falou: não, meu senhor, nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido. É a angústia, é a tristeza, é a dificuldade que eu tenho dentro de mim, que eu estou derramando nos pés do Senhor. Por isso
O Senhor nos ensina a mocidade, as crianças. Muitas vezes temos alguma dificuldade na nossa vida, alguma coisa que para nós é diferente dos outros, como a mamãe de Samuel, que via as outras mulheres engravidarem, terem filhos, viam aquelas crianças. Por certo, o desejo de Ana era muito grande de ter um filho, e ela não conseguia, mas ela sabia que existia um Deus que tudo poderia fazer por ela. E se tem algum menino, uma menina, moça, um moço que tem alguma dificuldade na sua vida, alguma coisa que não dá nem para você contar para o teu pai, para a tua mãe, ora, vai aos pés do Senhor, clama a Deus. Em vez de chorar para o papai, de chorar para a mamãe, chora nos pés do Senhor. Fala: Senhor, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa prova, eu tenho essa luta. Como Deus ouviu a oração de Ana, Deus pode ouvir a tua oração também. Vai ouvir. Mas por que Deus atendeu Ana? Porque o pedido de Ana foi agradável a Deus. Tem pedido que nós fazemos que o Senhor não se agrada. Mas quando o Senhor se agrada de um pedido, de um menino, de uma menina, de um irmão, de uma irmã, quando Deus se agrada do nosso pedido, é igual quando nós fazemos um pedido para o papai, para a mamãe, e ele se agrada do pedido, rapidamente ele já procura fazer, procura ajudar. Então assim o Senhor ouviu aquele pedido de Ana e nasceu a ela um menino. E ela prometeu a Deus, falou: se Deus me der um filho e for um menino, eu quero esse filho, mas eu vou dar ele para servir a Deus. Mocidade, as crianças, tem coisa que Deus prepara na nossa vida que não é para nós, é para nós servirmos a Deus, é para nós fazermos melhor a vontade do Senhor, é para nós ajudarmos alguém, é para nós fazermos alguma coisa na obra de Deus. Bem-aventurado o menino, a menina, que desde pequeno ele já aprende. Ele fala: se Deus preparar alguma coisa para mim, eu vou contribuir, eu vou ajudar na coleta, eu vou ajudar na limpeza, eu vou ajudar a mamãe, eu vou ajudar o papai. Ele não fica com tudo para ele, ele tem o dom de repartir, de dividir. Então Ana falava: se Deus me der um filho, só desse filho nascer eu já vou ficar contente. Eu vou entregar ele para servir a Deus. Deus ouviu, atendeu, nasceu Samuel. Ana foi lá e cumpriu o voto dela. Será que tem algum menino, alguma menina que fez um voto a Deus, orou, pediu alguma coisa ao Senhor e na hora que recebe fica com dó? Será que eu dou? Será que eu faço? Será que eu ajudo? Eu prometi que eu ia fazer, mas agora eu já recebi. Olha, você é um servinho de Deus, uma servinha de Deus, é um crente, é uma crente. Aquilo que você ofereceu a Deus já não é mais teu. Aquilo que você falou que ia dar para o Senhor, o tempo que você disse que ia dedicar para o Senhor, aquilo que você disse que ia ofertar, já não pertence mais. Já pertence ao Senhor. O tempo que você disse que ia ajudar a mamãe pertence à mamãe. O tempo que você ia ajudar o papai pertence ao papai. E olha que às vezes tem alguém que rouba esse tempo. Ele promete que ia: se o Senhor fizer isso, eu não vou mais perder reunião de jovens. Eu vou em todos os cultos. Mas tem hora que dá uma fraqueza, dá um cansaço, dá um abatimento. Mas hoje o Senhor nos faz lembrar pela palavra. Ana honrou o voto dela e ela deixou Samuel lá, levou ele no templo e uma vez por ano ela ia ver Samuel. Podemos imaginar a tristeza daquela mãe quando separou de Samuel, né, pela separação da carne, mas a alegria: deixei meu filho, mas meu filho está servindo a Deus. Então temos aqui uma mocidade, as crianças participando. Quantos jovens que estão aqui no Japão e o pai está lá no Brasil,
o jovem está na China, ou está em outros países, estão participando, ouvindo o culto, o pai longe, a mãe longe, e às vezes nós choramos de saudade. Mas a mamãe e o papai têm um consolo. Eu deixei o meu filho lá, mas ele está servindo a Deus. Eu deixei a minha filha lá, mas ela está servindo a Deus. Onde vocês forem, sirvam a Deus. Isso vai servir de consolo para os vossos pais. Então Samuel servia ao Senhor. E diz aqui que ele estava lá um determinado dia, como nós lemos, já deitado. E estava lá também, onde ele morava, ali no templo, tinha o Eli, o sacerdote. Para vocês entenderem, era como se fosse um ancião naquela época, eles moravam no templo. Era longe, não tinha trem-bala, não tinha carro como nós temos hoje. Era muito longe, às vezes para se deslocar de um lugar para o outro. Então o sacerdote ficava lá no templo. E o Eli, ele tinha uns filhos, mas os filhos do Eli não era menino muito bom não, criado dentro da casa do Senhor, mas foram pegando uns caminhos diferentes. E hoje Deus manda para nós a palavra, as crianças, a mocidade que é criada dentro da casa do Senhor, vocês não podem pegar caminho diferente, porque a mocidade que é criada no mundo, eles já estão num caminho diferente. E se um dia Deus fizer uma obra, eles vão entrar para esse caminho, vão caminhar aqui conosco. Mas vocês já estão no caminho da verdade, já estão no caminho da salvação. E os filhos de Eli começaram a se desviar do caminho. E Deus então permitiu que ficou ali Samuel. Tudo aquilo que era para ser para os filhos de Eli, eles foram perdendo o direito. Deus lá do céu olhava e falava, aquilo era para os filhos de Eli, mas eles não podem, estão fazendo coisa errada, vão perder o direito. Hoje Deus manda a palavra de Deus, ela não é para ameaçar nós, mas ela é para ensinar. Tem coisa que as mocinhas, os mocinhos, as crianças que nasceram dentro dessa graça, vocês têm direito. Tem coisa que são promessa de Deus na vida de vocês. Tem benção que Deus prometeu para vocês quando vocês nem eram nascidos ainda. E hoje Deus manda a palavra. Vocês não podem perder o direito. Porque se vocês fizerem alguma coisa que desagrada a Deus, igual os filhos de Eli fizeram, aquilo que é de vocês, Deus vai dar para outro. E quem sabe, amanhã ou depois, vocês vão passar, vão ver uma família feliz, vão ver uma casa cheia das bênçãos de Deus, vão ver uma família servindo o Senhor, e vão lembrar, eu fui moço, eu estava com meus pés lá dentro, mas eu tirei, eu perdi o direito e Deus deu para outro. Moça, moço, menino, a palavra que Deus manda para nós aqui nessa tarde, não vamos perder aquilo que Deus já nos deu, o lugar que Deus já nos deu, a esposa, o esposo que Deus já preparou para vocês, que já está dentro dessa graça. Não vai fazer amizade, alguma coisa, buscar alguma coisa lá fora, porque quem está lá fora não conhece a luz de Deus ainda. Mas sabe que hoje Deus manda para nós essa palavra. Samuel era criado ali dentro do templo. Eu imagino que quando a mãe dele vinha lá e via os filhos de Eli, ela falava, que promessa que eu fiz para Deus, ia dar o meu filho para morar aqui no templo, mas esses meninos aqui está tudo perdido. Ela olhava para o filhinho dela e falava, filho, você não pode se perder. Você é uma promessa de Deus na minha vida. Deus falou que ia dar você para mim. Você poderia ter morrido na gestação, poderia não ter sido gerado, mas foi Deus que te deu a vida, foi Deus que ajudou eu gerar você.
Foi Deus que colocou esse voto no meu coração. Você não pode se desviar. Deus tem uma obra para fazer com você dentro desse lugar. Você não pode ir para qualquer canto. Não ajunta com esses meninos. Não vai brincar com eles. Não vai fazer coisa errada com eles que você vai perder. Glória ao nome santo do Senhor. E Samuel, obediente à sua mãe: tá bom, mamãe, pode ficar tranquila que eu vou ficar aqui dentro do templo. Era noite, tinha menino que saía de noite naquela época, como tem nos dias de hoje, até saía escondido. Pai e a mãe ia dormir, o menino saía, tinha e tem até hoje. E eles achavam, não tem problema nenhum. Mas Deus estava lá de cima vendo, olhando para baixo, se tem algum mocinho, alguma mocinha que está fazendo alguma coisa. Esses dias, ouvindo uma reunião, Deus mandava a palavra num culto: nós somos do dia, não somos da noite. Às vezes alguém vai se apaixonando pela vida noturna, vai gostando das trevas, vai gostando da escuridão. As trevas representam a tristeza, a angústia, a depressão e tantas outras coisas que vêm nas trevas. Vocês são da luz. As criancinhas que estão ouvindo essa palavra são da luz. A mocidade que está ouvindo a palavra, a irmandade que está ouvindo essa palavra, nós somos da luz. Deixa as trevas, deixa os mortos, que sepulte seus mortos. Tu serve a Deus, segue o teu caminho, porque no caminho da graça tem tudo o que você precisa nesta terra. Então Samuel estava lá deitado, já era hora de dormir, Eli também deitado, mas a lâmpada estava acesa. Aquelas lâmpadas do tempo antigo não era igual hoje, que tem energia elétrica. A lâmpada era óleo, colocava azeite, o azeite ficava lá um certo tempo e o povo era caprichoso. Eles calculavam a quantidade de azeite que colocava para a lâmpada ficar acesa. Tinha um timer na lâmpada. Quando acabava o azeite, a lâmpada apagava. Vocês sabem que tem um timer na nossa vida. Quando nós vimos na casa do Senhor, ouvimos a palavra, é um azeite que cai na nossa lâmpada e ele vai queimando, mas às vezes o azeite vai chegando o dia da outra reunião, já está acabando aquele azeite. Vai chegando a hora do culto, está acabando aquele azeite. Durante a semana, às vezes o azeite está diminuindo. O que nós fazemos? Vou decorar o recitativo. É um azeite que vem novo para a nossa lâmpada ficar acesa, porque a lâmpada não pode apagar na nossa vida. Então, antes que a lâmpada se apagasse, estava lá Samuel, e o Senhor chamou a Samuel, mas ele não sabia que era Deus, não conhecia a voz do Senhor. Quantas crianças, quanto moço, quanta moça que Deus já te chamou, às vezes chamou nas águas do batismo, chamou no dia que selou a tua alma com a promessa do Espírito Santo. O Senhor te chamou, mas às vezes você fala: eu não reconheço bem a voz de Deus, eu não entendo a voz de Deus, eu não sei quando é Deus que está falando comigo. Sabe, aquele que conhece a palavra de Deus, ele sabe. E aquele que não conhece ainda, por esta palavra Deus vai trazer esclarecimento. Você vai entender. Já era noite, Eli estava deitado, já estava quase escurecendo, quase apagando a lâmpada, mas a voz de Deus não colocou medo em Samuel. Samuel poderia ter ficado com medo, não é? Quando nós estamos deitados, ouvimos um barulho estranho. Eu lembro quando eu era criança, às vezes deitado, quase dormindo, o pai e a mãe já tinham dormido e eu às vezes estava acordado ainda. E ouvia um barulho e achava que os pais estavam dormindo, ficava com medo, me encolhia na cama, pegava minha cobertinha, cobria tudo.
Mas quando é a voz de Deus, ela não traz medo, ela não traz terror, ela não traz pânico. A voz de Deus, até quando ela fala para nós, olha, cuidado, que é um perigo, ela faz igual o pai com criança. O adulto, às vezes alguém grita, cuidado, é perigoso, a criança não. O pai, se vê uma criança chegando no abismo, ele encosta bem pertinho e dá um abraço na criança, fala, filho, é perigoso, mas já está nos braços do pai. Tem moço, tem moça aqui nessa tarde, dentro da igreja, outros dentro de casa, outros dentro do carro, outros nem ouvir a reunião de jovens hoje, e você está na beira do abismo, mas você já está nos braços do Senhor. O Senhor já está te segurando, já não dá mais para você escapar das mãos do Pai. Então, a voz de Deus não colocou medo. E hoje você está aqui ouvindo a palavra e tem alguma coisa que você está planejando fazer, mas está com medo. Está com medo da mãe, está com medo do professor, está com medo do que pode acontecer. Está com medo porque não é a voz de Deus. É uma voz estranha. É a tua própria vontade, é a carne querendo passar diante do Espírito. Isso gera medo, isso gera confusão, isso gera tribulação. Mas quando é a voz de Deus, estava lá Samuel deitado, Eli já quase dormindo, aquele templo, aquele lugarzão grande, amplo, cheio de coluna. Podemos imaginar as aves, irmãos, diz na palavra de Deus no Salmo, que as andorinhas faziam ninho. De vez em quando, às vezes os pássaros até a noite fazem algum barulhinho, mas Samuel não teve medo, acordou, eis-me aqui, Eli, porque tu me chamaste, eu vim porque ouvi a tua voz. Não, Samuel, não te chamei, volta a deitar. Foi Samuel e deitou. De novo veio aquela voz, Samuel, Samuel. Ele levantou de novo. Terceira vez veio a voz. Imagina, às vezes a mãe chama a gente 2 vezes, alguém já fica bravo com a mãe. Que é, mãe? Não. Quem sabe, às vezes Deus está se usando da mãe para te chamar, para te dar um conselho. Deus está se usando de alguém para te chamar, para conversar contigo, para te abraçar, para te tirar de um caminho estranho e te colocar no caminho da salvação. Hoje, por essa palavra, Deus vai dar dom de paciência no meio dessa mocidade, no meio dessa irmandade também. Às vezes o filho vem lá, pai, você me chamou, está precisando. O pai já fica nervoso também, irmão, quanto nervoso nesses dias, tanta gente estressado. Às vezes alguém fala, eu tenho pavio curto, no Japão fala Kigamidikai. Tem outros que nem tem esse Kigamidikai, não tem, Midikaku Nayari Masen. Não tem pavio, acendeu fogo, já explode. Irmãos, a palavra de Deus hoje vai colocar uma proteção em nós. Está sentindo a proteção de Deus aí? A virtude do Espírito Santo vai colocar uma proteção, para na hora que vier o fogo tem uma proteção. Antes de colocar fogo tem que tirar aquela proteção, mas alguém vai falar, Senhor, me cobre com teu sangue, não deixa eu explodir, não deixa pegar fogo, não deixa eu fazer da maneira que eu quero, Senhor. Então, terceira vez, foi lá Samuel, não conhecia ainda a voz do Senhor. Sabe o que Deus mostra para nós por essa palavra? Tem mocinho e mocinha que Deus está querendo mostrar a voz dele na tua vida, e você às vezes está tampando o ouvido, não está levantando para o Senhor, está fingindo que não está ouvindo. Já viu? Quando a mãe chama e vocês estão acordados ainda e faz de conta que está dormindo. Ou de manhã a mamãe chama e alguém finge que está dormindo.
E hoje Deus manda a palavra. Não finja que está dormindo para a palavra de Deus. A palavra está te chamando. O Senhor está te chamando. Ele tem obra para fazer na tua vida. Ele tem promessa. Ele tem um projeto. Como tinha na vida de Samuel também. Irmãos, a palavra não vai muito longe. Nesse momento, na terceira vez que Samuel chegou para Eli, Eli também estava meio dormindo. Não só material, espiritual também. Os filhos foi dando trabalho, ele foi enfraquecendo. Irmão, irmã, é reunião de jovens, mas se tem algum pai que está sofrendo, os filhos estão dando trabalho, você não pode se enfraquecer, porque os teus filhos vão estar olhando para você. Fica firme você. Fica firme, irmão. Fica firme, irmã. Porque você vai ser a referência. Amanhã, depois, teus filhos vão lembrar. Olha, meu pai passou por isso, passou por aquilo. Eu dei tanto trabalho, mas eles não desanimaram. Eles não desistiram, eles continuaram firme. Eli foi se enfraquecendo, foi se abatendo. Mocidade, muitos hoje são solteiros, estão aqui conosco. Muitos não têm ainda um noivo, uma namorada, mas vocês vão se casar, vão ter família, e vai chegar o dia que os vossos filhos serão adolescentes. Os vossos filhos serão jovens, os vossos filhos terão a idade que vocês têm hoje, e vocês vão lembrar da palavra de Deus. Senhor, um dia eu ouvi a palavra falando que nós temos que ter paciência, temos que ajudar nossos filhos a compreender a voz de Deus. Irmão, Samuel não tinha um pai e uma mãe por perto, mas tinha lá Eli. Às vezes a nossa mocidade não tem um pai, não tem a mãe, mas tem o cooperador de jovens, tem o cooperador, tem o diácono. Tem os auxiliares de jovens. Nesses dias de pandemia, às vezes alguém fala, não tem serviço para auxiliar. Tem outro que fala, irmão, não falta serviço. Auxiliar sempre tem serviço. Manda uma mensagem para uma criança, manda para outra, escreve um versinho, decora um recitativo. Estava lá Samuel, irmãos, e estava lá Eli, ainda que fraco, ainda que desanimado, mas Eli falou para Samuel, olha Samuel, você vai deitar de novo, e se voltar a te chamar, é Deus que está te chamando, não sou eu. Você fala para ele, eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Glória ao nome santo do Senhor. Se a tua mãe te chamar, se o teu pai te chamar, se o teu irmão te chamar, se alguém te chamar e falar, filha, filho, vem cá, eu vou te dar um conselho. É Deus que está colocando palavra na boca dele. É Deus que está querendo te mostrar alguma coisa. É o Senhor que está querendo te fazer desviar de um mau caminho. Fala para tua mãe, ou para o teu pai, ou para quem vier te aconselhar, olha, eu estou aqui para ouvir. E aquilo que você me falar, eu vou ter no meu coração, como vindo da parte de Deus. Irmãos, é a palavra que Deus manda para nós nessa tarde. E aquele que tiver que aconselhar, ora antes de aconselhar. Fala, filho, filha, eu tenho um conselho da parte de Deus para te dar. Calamonaia. Não vai corrigindo de qualquer jeito. Não vai tentando colocar as coisas no lugar com as tuas forças. Mas coloca o Senhor na frente. Ora, Deus, Senhor, eu preciso conversar. Eu preciso dar um conselho. Coloca a palavra na minha boca. E o Senhor vai colocar a palavra na nossa boca, irmão. Na boca dos irmãos, das irmãs, dos pais. Na boca dos filhos, que vão ser pai daqui uns dias também, irmãos. Então, irmãos, o Senhor chamou Samuel. E ele escutou e entendeu a voz de Deus. E o Senhor falou, Samuel,
eu vou fazer uma coisa em Israel que é muito grande. Todo mundo que ouvir vai tinir os ouvidos, quer dizer, vai ficar como se fosse um sino batendo no ouvido. Irmãos, mocidade, as crianças, as jovens, os jovens, Deus tem uma grande obra na vossa vida. Se o Senhor contasse hoje, talvez vocês não acreditariam tudo o que tem para acontecer. Eu me lembro de um caro servo de Deus, muito amigo, cooperador de jovens ali nos Estados Unidos, na cidade de Atlanta. E ele me contou, irmão, há uns 40 anos atrás, eu estava na reunião da mocidade. E o Senhor mandava a palavra que um dia nós faríamos visita sem sair de dentro da nossa própria casa. Receberíamos visita sem sair da nossa sala. E hoje nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus. Fazemos visita virtual, temos culto virtual. Naquele tempo nós não tinha nem telefone, nem celular, nenhum outro aparelho que pudesse ver alguém. Na maioria das casas não tinha. Mas Deus fez promessa, e as promessas de Deus está cumprindo. E alguém que não entende a palavra de Deus ainda fala, eu sou contra, eu não aceito, porque não conhece os mistérios de Deus, porque não sabia dos segredos que Deus tinha para revelar. Irmãos, a palavra de Deus fala que no último dia, no julgamento final, será cantado um hino que nunca foi cantado. Como será que vai ser isso? Mas como é que nós vamos cantar um hino que nós não sabemos? Hoje em dia já dá. Às vezes nós estamos no culto, os irmãos vão colocando lá na telinha o hino, vai colocando a palavra, nós vamos lendo. Irmãos, mocidade, menino, menina que está ouvindo a palavra, Deus tem obra para fazer na vossa vida, não só aqui no Japão, não só no Brasil, não só nessa terra onde nós habitamos, irmãos. Tem muita coisa para acontecer pela frente. Por isso o adversário quer desviar os vossos caminhos, quer tirar vocês dessa graça, como tirou os filhos de Eli. Mas hoje Deus vai fortalecer vocês por essa palavra. Na última oração nós vamos agradecer a Deus. Vocês se apegam na comunhão com o Senhor. Toca na orla dos vestidos do Senhor nessa tarde. E na virtude de Deus, vocês vão ter força para resistir o mal, e resistindo o mal, o Senhor abençoará a vossa vida. Deus seja louvado. Amém. Agora, nós vamos unidos na oração, agradecer a Deus. Juntos busquemos a Deus em oração. Calamanaia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Santo Deus de Israel. Aleluia. Nosso eterno Deus, nosso bom Pai que habita no céu. Graças te damos, Senhor, porque o nosso joelho volta a se curvar a ti. Após, Senhor, uma santa reunião de jovens e menores, a qual Tu, Senhor, tem preparado para nós. Deus, nós te rendemos graça, porque, Senhor, nada impediu de nós a chegar aos Teus pés. Te rendemos graça, Senhor, que mesmo na dificuldade desta terra, Tu, Senhor, criaste um caminho para louvar e engrandecer o Teu santo nome, em cumprimento da Tua palavra, assim como Tu, Senhor, ó Deus eterno, ó Deus, através do desejo de Ana, tem gerado Samuel, através, Senhor, do Teu desejo, por Cristo nós fomos gerados, para louvar e engrandecer o Teu santo nome na face desta terra.
Deus, nós te rendemos graça, porque assim, Senhor, se cumpre na nossa vida. Deus, continua, Senhor, nos abençoando, continua guardando a tua mocidade, a não se misturar, Senhor, com os filhos de Eli, a não, Senhor, entrar na corrupção, a não, Senhor, pecar diante de ti, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que caia, Senhor, sobre esta mocidade os dons necessários para vencer o mal, vencer a cilada do inimigo, a não cair no abismo, Senhor, mas como tu mandou a tua palavra, que tu já tem nos abraçado, derrama dos teus dons, Senhor, sela com a promessa, fala, Senhor, com as nossas almas, que nós estamos assegurados nos teus braços. Te rendemos graças, Senhor, porque, Senhor, na tarde deste dia, o teu Espírito tem nos tomado, tem invadido o nosso coração e tem nos presenteado com a tua presença, tem abastecido o nosso azeite para nós continuarmos brilhando na face desta terra. Te rendemos graça pelos hinos entoados, te rendemos graça pela oração das crianças, a qual abriu o céu e tocou, Senhor, na orla dos teus vestidos. Te rendemos graça pelos recitativos, Senhor. Nesta oração nós te pedimos, Senhor, que este salmo de Tito, capítulo 2, caia dentro do coração da irmandade, da mocidade, e que possamos te servir na face desta terra. Ó Deus, cumprindo com a promessa que toda boca irão te louvar na face desta terra. Te rendemos graça, Senhor, ó Deus, maiormente agora, ó Deus, pela tua palavra, a qual a tua palavra falou com as nossas almas, a tua palavra abraçou aquele que estava à beira do abismo. Deus eterno, quanto o Senhor está na vossa casa, ou quanto o Senhor nem na reunião de jovens não está participando, mas nesta oração tem um povo te clamando, orando, buscando, chorando aos teus pés, como Ana chorou. Deus eterno, guarda a tua mocidade, livra-nos do perigo, livra-nos do mal, Senhor, não deixa a mocidade pecar. Oh Deus eterno, o inimigo está furioso, mas nós estamos perseverantes na tua graça. Deus, guarda-nos, Senhor, abençoa, Senhor, o teu povo, o teu ministério. Te rendemos graça, Senhor, por tudo, pelo alimento que nós, Senhor, tu tem preparado neste dia, em cada lar. Oh Deus, e se houver algum lar, Senhor, em dificuldade, revela, Senhor, e atenda por misericórdia. Tudo te somos gratos e tudo nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém.